Olá, colegas. Olá, professor Caio. Eu vou falar sobre o livro O que é Educação, do Carlos Rodrigues Brandão, mais especificamente sobre o primeiro capítulo, que fala sobre educações, aprender com o índio. Nesse capítulo, o autor aborda os diversos tipos de educação, né? E é por isso que ele usa a palavra educações, né, no plural. Ele usa um exemplo de um caso dos Estados Unidos, onde os brancos e os índios fizeram um tratado de paz. E nesse tratado, os brancos ofereceram aos índios a oportunidade de educar, deles mandarem alguns jovens indígenas para serem educados nas escolas dos brancos. E a carta de resposta dos índios foi agradecendo e negando esse convite. E eles usaram como argumento de que a forma como os brancos educavam não serviria para os índios, né? Uma vez que os ensinamentos transmitidos não seriam de proveito da tribo, né? Não seriam de proveito da sociedade que eles vivem, né? Argumentando que os índios voltariam sem ser guerreiros, sem saber caçar, sem ser resistentes. E ainda encerraram a carta oferecendo que os brancos enviassem alguns dos seus para serem educados pelos índios, né? E ainda utilizaram a palavra serem homens, formarem homens, né? Então, demonstra claramente a visão de que dos índios de que para ser homem eles teriam que aprender de acordo com os ensinamentos da sociedade deles. É muito interessante essa questão. Ele faz um paralelo, né, de que mundos diferentes têm uma educação diferente, né, e baseado neste exemplo. E que a educação reflete o modo de vida de uma sociedade, né? Então, muitas vezes o que é útil para uma sociedade não é útil para outra, né? Então, por isso, essa questão de que a educação tem que ser vista como uma coisa focal, né, da sociedade em si. Os colonizadores, né, muitas vezes a educação do colonizador não serve para o colonizado, né? Então, muitas vezes, talvez o professor, sem perceber, ele conclui o capítulo, né, falando nessa questão de que muitas vezes o professor, sem perceber, está transmitindo uma ideia daquele professor que lhe ensinou, né? E muitas vezes não é o interesse do momento, naquele momento histórico, naquele momento de vida, de que essa educação seja o que deva ser transmitido, né? E ele considera, inclusive, isso uma fraqueza, né? Que muitas vezes o professor está sendo usado como uma ferramenta de ideologias, de conhecimentos que não são aqueles que deveriam ser usados naquele momento. Porém, no final, então, ele encerra, mais uma vez, reforçando a questão de que mundos diferentes têm ensinamentos diferentes e que muitas vezes os ensinamentos de uma sociedade não são os mesmos de interesse de outra. Basicamente é isso daí que foi apresentado no primeiro capítulo deste livro. Muito obrigado para quem assistiu e meus colegas vão falar sobre os outros trechos do livro.